Paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todos. Vamos lá, mais um comentário da Escola Bíblica Dominical, que o Espírito Santo, a partir desse momento, veio nos dirigir para nos abençoar, tá? Então segura aí, você que gosta de anotar, anote, e que o Espírito Santo venha nos dirigir nesse momento. Lição de número 5, a unidade da raça humana. O texto áureo está inserido no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de vossos pais? Então, nós já observamos aqui, que todos nós saímos do mesmo tronco. Que tronco? Adão e Eva. Tá? Então, nós vamos aprender muitas coisas sobre a unidade da raça humana. Deus abençoe a sua vida, for bom para você. Vamos compartilhar essa aula para que mais pessoas também cheguem ao entendimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E prosseguimos em conhecer e avançar e conhecer o nome do Senhor. Prosseguimos e avançamos em conhecer o nome do Senhor. Verdade prática. Apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém do único casal Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Amém? Deus abençoe, a sua vida poderosamente. A leitura bíblica em classe está aqui inserida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 a 28. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, nascimento da igreja, escrito por Lucas. Deus abençoa a sua vida. Vamos analisar a introdução. Nessa aula, estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e providos de um único casal. Que casal que é esse? Adão e Eva. Nesse sentido, todos seres humanos, nós somos irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. O primeiro Adão, todos pecaram e fomos o quê? Destituídos da glória de Deus. Talvez a pessoa até pergunte, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Mas nós saímos geneticamente dele. Então todos pecaram. Então isso quer dizer que o ser humano já nasce com a tendência dele é pecar. Ninguém já nasce dentro da igreja. Eu e você um dia tivemos que tomar uma decisão. Que decisão que é essa? Erguemos as mãos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E até hoje Deus está fazendo a obra na minha e na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Com o primeiro homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Mas e daí? E agora? Todavia, em Jesus, o homem perfeito, o último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Basta você, eu, nós que já tomamos a decisão, e você talvez tomar essa decisão. A unidade racial do ser humano é o tópico de número 1 e nós vamos analisar o subtópico 1, a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina. Por sua criação foi decretada e executada por Deus. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não um processo de evolução. Teoria. O que é teoria da evolução? Não é verdade. E se fosse verdade, somente uma espécie evoluiu. Analisa isso comigo. Número 2, vamos lá? Então vamos. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que se narram nas mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racial e
Linguística provém de um único tronco genético. Que tronco é esse? Adão e Eva, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Logo, existe apenas uma única raça humana. Vemos isso no texto áureo, né? Malaquias 2:10. O racismo, por consequente, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Número 3, a unidade psicológica do ser humano. Vamos analisar isso. Estou aqui, observando aqui a revista e você acompanhando aí, onde você estiver me vendo também. Por que a revista? Porque nós não podemos sair, né, do que Deus revelou aqui para o pastor Claudionor de Andrade, apesar que revelou para ele e para nós também é uma revelação mais dentro aqui da lição. Não podemos sair da lição, tá? Você que é professor, né, não saia da lição, tá? Número 3, a unidade psicológica do ser humano. Porquanto diversas culturas e etnicamente os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum, né? 1 Reis 8:46, Eclesiastes 7:20, Romanos 15:12. Enfim, todos os homens, né, têm o quê? Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo. Mas as bases psicológicas, repito, são comuns. Amém? Vamos analisar o síntese desse tópico primeiro? Então vamos. A origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica corroboram. Com o quê? Com a unidade da raça humana. Vamos analisar agora o tópico, né, de número 2, a unidade linguística original da humanidade, tá? Então nós vamos ver o subtópico primeiro, a língua original da raça humana. Vamos analisar isso, né? A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente, né? Gênesis capítulo 3, versículo 8. O primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Gênesis capítulo 2, versículo 23. E no capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade, né, através de um diálogo de altíssimo nível. E nossos pais não ficaram na ignorância quando as consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais de compreender o Criador. A língua falada por Deus e os seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, tá? Então hoje tem muitas aí, até o hebraico antes de Noé não era o hebraico, porque o hebraico não existia ainda. Mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só seria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde, só depois, lá na frente, né, que vai surgir na realidade não somente o hebraico, mas umas demais línguas também. Número 2, a confusão linguísticas em Babel. Após o dilúvio, né, os homens, filhos de Noé, concentraram em Sinear e ali intentaram criar um estado secular ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto o povoamento da terra. Olha para cá agora, Deus já tinha, né, falado, né, com eles, crescer, multiplicar e povoar a terra. Então nós vemos aqui que esses mandamentos já estavam sendo frustrados. Onde que está isso? Gênesis capítulo 11, né, versículo 1.
como todos falaram, eles falavam uma única língua, logravam avançar os projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. Gênesis capítulo 11, né, versículo 7. Que todos os homens não prosseguissem nesse intento maligno, né, o Senhor confundiu-lhes as línguas e dispersou-os por toda a terra. Então, olha, eles já tinham saído do que Deus tinha ordenado. Então, quando o ser humano, acontece isso com o ser humano, com a raça humana, Deus intervém, né? Falta pouco tempo para Deus intervir aqui na terra. Sabia disso? Porque o homem cada vez mais está se distanciando, né, do Criador, né? Então, nós observamos que hoje, segundo estudos, né, aproximadamente há 6.912 idiomas, né, no mundo inteiro. Isso aí é veio a fonte da super interessante, você pode pesquisar isso aí. Estima-se também, né, que haja 300 a 400 idiomas ainda não catalogados, principalmente na região da Ásia, tá? Isso aqui fora os dialetos, e cada raça, né, tem a sua cultura, tá? Deus abençoe a sua vida. Número 3, indícios da linguagem primitiva. Apesar, né, dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um único tronco linguístico e comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como um exemplo, o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. O que significa Babel? Confusão. Então nós observamos hoje, né, no tempo de hoje, que algumas palavras, irmãos, só mudam o sotaque, mas nós observamos que várias palavras tem no mundo todo, tem em todas as línguas. Então essas palavras, apropriadamente dizendo, veio do tronco de um idioma só. Mas graças a Deus que Deus, né, nos deu essa inteligência, sabedoria, e todos compreendem todos, né, nesse tempo. Vamos analisar o síntese desse tópico 2? Então vamos analisar. Houve uma língua primeira, seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber, né, os seus indícios nos diversos idiomas presentes. Tópico 3, vamos lá? Então vamos. Em Cristo todos somos um. A unidade humana não não dá apenas em termos raciais e linguísticos, conforme veremos neste tópico. Vamos analisar o número 1, o pecado universal de Adão. Talvez você, um tempo atrás, alguns anos, o que eu tenho a ver com esse pecado? Mas vamos analisar isso aqui agora? Então vamos. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo. Isso aí está registrado lá em Romanos, né, capítulo 5, versículo 12. E porquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais. Por quê? Porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos, tá? Ele pecou, mas como nós geneticamente saímos, né, de Adão e Eva, então eis porque todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus, né? A Bíblia diz isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Número 2,
a consequência universal do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão, né, foi sua morte espiritual. Mas o que Adão aconteceu? Ele morreu o quê? A morte espiritual. É isso que aconteceu. A queda de sua perfeita comunhão com Deus. Então aquela comunhão que Adão tinha, lembra que Deus descia lá no jardim, dialogava com ele, esse elo foi cortado. Por quê? Por causa do pecado, né? Isso aí está registrado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Além da espiritual que cortou o elo, o homem também passou-se a experimentar a morte física. Mesmo porque o homem não foi feito para morrer, na realidade, né? Por causa do pecado, o corpo ele vai voltar à terra como era. Mas não era assim o plano original de Deus para a raça humana. Haja vista, né, o caso do próprio Adão, não o bastante ter vivido até 930 anos, veio a experimentar a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Então nós observamos, né, que a Bíblia registra morreu, e o homem morreu. Morreu o quê? A comunhão. Ele viveu ainda 930 anos, mas experimentou a morte. A morte, portanto, é uma experiência comum, tá, a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte, né? Romanos, nós vemos isso aí, 3:23. Vamos analisar no número 3. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Eu quero que você preste atenção. Através de um entrou a morte, mas através de Jesus entrou a salvação, tá? É isso que nós temos que entender. Vamos analisar aqui, né, as consequências do pecado de Adão foram desfeitas. Por quem? Por Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Então nós analisamos que através da sua morte, de Jesus, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Bendito é o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 15. Tá? Hoje, por consequente, né, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Cristo. Nele, os que receberam pela fé, constitui-se uma única família, a família dos santos. 1 Coríntios capítulo 12, né, versículo 13. Então, por isso que quando nós, né, família, igreja, nós temos até um costume de mencionar irmão, porque nós somos irmão mesmo. Se nós analisarmos, eu e você, nós somos irmãos. Então nós descobrimos isso quando nós entregamos, né, a nossa vida para Jesus. Vamos analisar no síntese desse tópico 3, irmãos? Então vamos. Todos os seres humanos, né, acham-se ligados em Adão, por quanto ao pecado e também quanto à redenção por meio de Jesus Cristo. Vamos concluir essa lição? Então vamos analisar aqui, né? Nesta lição aprendemos, né, que todos os povos da terra, apesar da sua adversidade étnica e cultural e linguísticas, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologia racista. Por isso, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça, né? E nesse sentido, repito, todos os seres humanos são igual. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. A igreja, e na igreja,
todos somos um, formando um só corpo. Aleluia! E bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Qualquer coisa, qualquer dúvida, comentário e nós vamos responder. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição. Que fica na paz do Senhor Jesus. Até mais. Tchau, tchau.